brasileiro. Tem gari por aí que é formado engenheiro, trabalhador brasileiro. Trabalhador. Olá, estamos de volta com mais um programa Sindicalismo de Fato. Hoje, com uma matéria super especial, aqui, direto da Delegacia Regional dos Técnicos em Radiologia. Uma entrevista maravilhosa, na verdade eu prefiro chamar de bate-papo, com o nosso querido amigo André Vasconcelos, que é o delegado regional. E no nosso bloco Espaço Alternativos, fizemos uma visita fantástica no Butreco. Vamos acompanhar, vamos juntos, vem comigo! Olá, hoje estamos aqui no CRTR e vamos entrevistar o nosso amigo André Vasconcelos. André, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Alex. Um prazer estar aqui na delegacia nossa aqui de São José do Rio Preto para participar dessa entrevista com você. A gente que agradece, André, e já deixa para os nossos telespectadores e para a categoria, né? Que é importante entender um pouco mais do que são conselhos. A gente, enquanto programa Sindicalismo de Fato, a gente tem feito muitas matérias. Tivemos uma matéria bastante interessante com o Adalberto Aniceto, que é especialista e é sindicalista também, do Sindicato dos Contabilistas na cidade, e nos esclareceu um pouco mais sobre as questões de conselhos, entidades de classe. E aí a gente te pergunta, André, o que é o CRTR? Bom, Alex, o CRTR, a sigla CRTR, significa Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. Porém, a sede do CRTR é em São Paulo. Hoje, aqui em São José do Rio Preto e mais 3 cidades aqui do interior, existem as delegacias regionais, que devemos acompanhar tudo que é transmitido para nós de São Paulo para cá, o que devemos fazer aqui na delegacia. Para que serve a delegacia regional ou as delegacias regionais? Bom, as delegacias regionais, existe a região aqui de São José do Rio Preto, Campinas, Bauru e atualmente, se eu não me engano, abriu a delegacia de Santos. Essas delegacias, elas servem para quê? Para dar um respaldo melhor para os profissionais da radiologia. Os alunos também, que antigamente tinha que enviar documentação para tirar a sua carteira de profissional de técnico, enviar para São Paulo a documentação, hoje eles não precisam fazer isso. Essa delegacia situada aqui hoje em São José do Rio Preto, ela era de Barretos e foi transferida para cá. Por quê? São José do Rio Preto já estava necessitando de uma delegacia por ser um polo maior e abrange muitas regiões aqui. Então as delegacias, qual que é a finalidade das delegacias? Ter um respaldo maior para os profissionais da radiologia, para apurar irregularidades na profissão. O profissional pode entrar em contato com a gente aqui ou mandar um e-mail para a delegacia. Nós iremos averiguar essa irregularidade e fazer uma notificação para São Paulo, para o fiscal competente fazer essa fiscalização na devida irregularidade que está acontecendo. Interessante, André, você tocar nesse ponto das fiscalizações, das regulamentações, inclusive. Qual que é a lei que regulamenta os técnicos de radiologia? Nossa lei é uma lei federal, a lei número 7394/85. Essa lei federal, na verdade, assim, é uma lei que, infelizmente, ela não foi atualizada. Ela tem que ser atualizada porque existe inúmeras brechas, inúmeras vírgulas que deixa alguns espaços para que aconteça de outros profissionais, vamos falar assim, adentrar e não respeitar essa lei 7394, que é a lei do técnico e tecnólogo em radiologia. Isso que nós queríamos entender também. Hoje a gente sabe, tem acompanhado bastante sobre essa questão
nós não diríamos uma disputa, porque eu acho que todos os trabalhadores têm o seu espaço e o seu devido local, né? Cada um tem a sua função, cada um tem o seu mérito e cada um tem que cumprir com o seu papel, ao qual designado. Mas existe, sim, um problema hoje na questão dos técnicos de radiologia e os biomédicos, né? Fala pra gente um pouco mais qual que é essa dificuldade de relação e aonde isso atrapalha na vida do cidadão, do que está sendo assistido enquanto saúde. Certo, Alex. Essa questão é uma questão muito complexa relacionada a esses profissionais que estão adentrando na área de radiologia. Todo e qualquer profissional ele tem o seu devido valor. O biomédico, o pessoal da enfermagem, a radiologia também. Só que assim, está existindo uma briga já de muito tempo atrás e está afetando aqui nossa região de São José do Rio Preto. Na verdade, assim, os órgãos federais eles estão tomando conta, as leis eles estão tomando conta do que está acontecendo. Está acontecendo processos contra esses profissionais. Por quê? Estão infringindo a nossa lei 7394. Existem processos rolando contra instituições. Isso daí, quando a gente fala de leis, é complicado porque assim, tudo é demorado, tudo é moroso, e a justiça que está tomando conta disso. Então, a gente pede para os profissionais terem um pouquinho de paciência, porque tudo está acontecendo, tudo é demorado, mas está acontecendo. E a gente fala assim, o que nós falamos, os profissionais estão reclamando muito devido a esses profissionais que estão adentrando na nossa área de radiologia. Eles alegam que eles podem trabalhar. André, só para a gente ter uma noção um pouco melhor sobre isso, é o seguinte. Qual que é a função do técnico em radiologia e qual a função do biomédico? Porque aí a gente consegue ter uma noção de onde talvez cada um deva agir e não deva agir. Certo. Alex, é o seguinte, o profissional da radiologia, ele é formado no curso técnico e ele é totalmente voltado para a execução de imagens, para a execução de exames, lidar diretamente com o paciente, o curso técnico e tecnólogo. Então, assim, esses profissionais eles saem da escola ou da faculdade totalmente preparados para poder estar lidando com esses tipos de exames, tomografia, ressonância, ultrassom, não, desculpa, mamografia, entendeu? Ressonância magnética. Os biomédicos, eles são preparados para quê? No meu ponto de vista, o biomédico está preparado para trabalhar na área de laboratório, análise clínicas. O que ele pode fazer na parte de imagem? Ele pode trabalhar na parte de workstation, que a gente fala, que é trabalhar imagem, execução de imagens ali, que seria os computadores, trabalhar o recurso das imagens ali. Execução de exames em si, lidar com o paciente, fazer exames, isso é o profissional técnico e tecnólogo que deve se fazer. Isso é muito interessante a gente deixar frisado para os nossos telespectadores. E aí, André, é algo bastante complexo quando você diz isso, porque é o seguinte. A função do tecnólogo também, de uma certa forma, é lidar com imagem. Mas lidar com imagem junto ao computador. E não com a imagem direta e tampouco ainda com o atendente, o servidor, né? No caso ali, o paciente. Ele não pode ter essa relação direta. Como que funciona isso? Porque a gente está vendo muitas discussões, processos, uma discussão do Conselho Nacional está acontecendo, o próprio Conselho Regional, né, no estado de São Paulo, muitas brigas, sindicatos muitas vezes envolvidos, muitas discussões sobre isso. A gente tem acompanhado um pouco, tem lido algumas matérias, e a população às vezes não entende, porque o cidadão comum chega no hospital para ser tratado, ele quer simplesmente ser tratado, ele quer ser atendido. E vocês, enquanto profissionais da saúde, acabam entrando nessas arestas e os conselhos que têm que resolver, né? Como que funciona essa questão interna dentro dos hospitais, por exemplo? Quais os hospitais aqui que hoje pegam técnicos de radiologia e deixam de pegar o biomédico ou vice-versa? Você falou um ponto interessante, Alex, a respeito do paciente, a sociedade em questão. O paciente, quando ele entra numa instituição de saúde, ele quer ser atendido. Ele não vai no hospital para passear, ele quer ser atendido, não importa o profissional que está lá. Porém, o profissional que está lá para executar o exame dele tem que ser um profissional da área de imagem, um técnico ou tecnólogo. Por quê? Esse profissional ele já está preparado.
Então, o que acontece? Trabalhar com radiação ionizante, gente, a gente fala que radiação é um mal necessário. Ela cura, porque existe o tratamento também, mas também é um mal que pode acarretar em doenças. Um profissional não habilitado, ele vai repetir, executar várias vezes o exame do paciente e vai estar expondo o paciente à radiação. Isso a sociedade desconhece, entendeu? Então, um profissional adequado, habilitado, ele vai executar o exame da forma correta e liberar o paciente. Não estou dizendo que outro profissional não possa executar, no caso o biomédico no qual a gente está falando agora. Ele pode sim, mas inúmeras instituições aqui de São José do Rio Preto já existem esses biomédicos trabalhando, e também, conforme relato de profissionais, falam que eles não estão capacitados, eles fazem a repetição imensa de exame, expondo o paciente à radiação, e isso é um perigo constante, entendeu? Aí já entra uma outra questão. Essa conversa vai ter muito pano para manga, viu, telespectador? A gente acredita que a gente ainda vai fazer muitas matérias falando sobre esse assunto. Porque você tocou num ponto agora interessante. Quando a gente percebe que o biomédico não está apto a cumprir com aquela função específica e ele acaba pegando aquele paciente, tendo de fazer 2, 3 ou 4 vezes o mesmo exame porque errou em alguma coisa, é uma questão simplesmente de técnica, correto? Ele não é aquilo que ele está preparado para fazer. Só que tem um outro detalhe, talvez tão importante ou mais do que somente a saúde do cidadão que está ali sendo atendido. É o custo disso. Porque tem o custo financeiro de tudo isso por trás. Porque quando ele erra no material, é material perdido. É dinheiro do contribuinte que está sendo jogado no lixo. E isso é um ponto que a gente tem que estar mais atento, inclusive. E aí, André, eu te pergunto o seguinte, qual a postura que os conselhos, né, que as delegacias, ou até mesmo que o Conselho Nacional tenha tomado, ou estão tomando referente a isso, judicialmente? Olha, Alex, o Conselho Federal, o Conselho Regional, o Conselho Nacional já tá tomando as devidas providências, como eu tinha dito, mas tudo na questão de poder público, de órgão federal, juiz, é tudo demorado. Você falou a questão de valores, de gasto, isso e aquilo mais. A instituição que contrata um profissional não habilitado, no caso um biomédico, ele já está diminuindo o custo. Por quê? Ele, na verdade, ele contrata esse biomédico para trabalhar horas a mais, no qual a lei federal fala, a lei 7394 fala, que todo qualquer profissional que trabalha com radiação ionizante está estipulado na lei, são 24 horas semanais. E as instituições de saúde que estão contratando esse profissional estão querendo economizar, contratando biomédicos para trabalhar 6 ou 12 horas ou 8 horas que seja, e eliminar um profissional técnico, no qual esse trabalha 4 horas por dia. Você entendeu? Então, é um custo-benefício para a empresa. Só que, assim, a empresa contrata um profissional desse, não habilitado, e colocando lá, não quer saber se ele sabe fazer o serviço ou não. Vai colocar 12 horas de trabalho para ele, e ele vai, no decorrer do dia, ele vai usando pacientes como experiência. Ele errou hoje, amanhã ele já não vai errar. Ele errou amanhã ele já está aprendendo um pouquinho mais. Só que isso, o fator principal é a radiação ionizante que ele está colocando em risco a vida do paciente ali. Você tocou no outro ponto interessante, porque quando a gente fala desses erros todos, a gente está colocando a vida do cidadão em risco. E radiação é perigo de câncer, né? Tem toda essa questão. Fala um pouco mais para a gente sobre isso. Quais os riscos que o cidadão está correndo? Olha, o cidadão em si, o paciente, não somente o paciente, até o profissional da radiologia também, ele está exposto à radiação. Só que nós, a gente tem todos os parâmetros de proteção radiológica. Os preparos, né, André? Sim, os preparos. Só que assim, você repetir diversas vezes uma radiografia, no caso, você está expondo o paciente à radiação primária ali, lesando alguma célula dele, cristalinos, órgãos genitais, e isso é fundamental. Você está lesando isso. O profissional em si, ele está aparato atrás do protetor de chumbo, o biombo de chumbo,
ele está ali um pouco minimizado, mas o paciente, que é o alvo principal, ele está sofrendo a consequência. Não que isso vá acarretar alguma lesão para ele a princípio, porque ele está sofrendo aquela radiação naquele instante, os órgãos dele irão absorver. Só que assim, se ele sofrer isso constantemente, futuramente, não exatamente ele, mas o filho dele, os filhos dos filhos, no caso os netos, pode sofrer alguma mutação. Não que isso aconteça, não que vá acontecer, mas existe a probabilidade sim de acontecer isso. A gente fica por aqui com esse bate-papo. Eu preferia dizer assim, não foi uma entrevista, foi um bate-papo sobre a questão da radiologia em São José do Rio Preto, no estado e no Brasil. Porque quando a gente fala da radiologia e desses problemas de disputa ou de espaço junto aos biomédicos, é um problema nacional. E a gente está discutindo isso com a federação. André, obrigado. A gente agradece o programa Sindicalistas de Fato. Aquele abraço. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, telespectador. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e a delegacia está aqui, de portas abertas para todos os alunos e profissionais da radiologia, para vir tirar suas dúvidas, vem sentir o calor aqui realmente da delegacia, conhecer os nossos projetos, que ainda está caminhando. E logo, logo vai ter muitas novidades para vocês, gente. Agradeço. Deixa o telefone de contato daqui, André. O telefone da Delegacia Regional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia São José do Rio Preto é 017 3229 3039. O nome do secretário aqui é Fábio. Fábio é o secretário, André Vasconcelos, o delegado regional, nosso grande amigo e parceiro. Vamos juntos. Vem comigo. Trabalhador brasileiro. Apoio Osmar Hair, especialista em cabelos afros. CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a central que mais cresce. Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto do Estado de São Paulo. Rimoli Perfumes, as melhores fragrâncias internacionais. Filial Rio Preto, Gastrobar, em um ambiente intimista que reúne sabores brasileiros e internacionais. Aberto de segunda a sexta-feira para almoço das 11 às 14 horas e de quarta a sábado a partir das 17 horas, com música ao vivo em um ambiente familiar. Faça-nos uma visita. Rua Paulo Setúbal, 393, Santa Cruz. Telefone 3234 1709. Sem estrelas em cima do Trabalhador brasileiro. Dentista, polícia. Estamos de volta para mais um bloco Espaço Alternativo. E hoje nós vamos visitar o Butreco Botequim e falamos com o nosso amigo Tom. Solta o link aí, Raoni. Yeah. Turn me up. Voltamos com mais um Espaço Alternativo, hoje aqui no Butreco. Essa casa fantástica na nossa querida cidade, São José do Rio Preto. Vamos mostrar um pouco dessa banda maravilhosa. Olha o som, olha o som. Fala aí, Raoni, tá gostando? Certeza. Gente, seguinte, cara, essa banda é a Nasal Rock Trio. E daqui a pouco a gente volta com o Tom, falando um pouco mais dessa cultura alternativa, que é isso que a gente divulga. Esse lance diferenciado, essa cultura rock, rap, reggae, é isso que a gente faz. Mostrar pra você, nosso telespectador, o que é cultura alternativa, o que é essa cultura pub. Vamos juntos, vem comigo. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down. E pela coincidência maravilhosa, aqui no Butreco hoje nós encontramos a Lu Moreno. Essa cantora fantástica, essa artista maravilhosa da nossa cidade.
que vai nos falar um pouco mais sobre o que é a cultura da cidade e principalmente esse espaço maravilhoso que é o Boteco, né? Ô Lu, o que você acha desse espaço, você que está frequentando aqui? Fala pra gente um pouco do Boteco. Então, eu conheço isso aqui desde que não existia, né? E eu já cantei várias vezes aqui no comecinho, quando era apenas MPB. Eu fazia som toda semana aqui. E eu sempre apostei, porque eu conheço o dono daqui. Eu sei que ele faz um trabalho pro cliente, entendeu? De verdade, sem pagação. Ele é um cara sério, que ele pensa no bem-estar. É uma pessoa agradável que no dia do seu aniversário te manda um brinde de presente. Eu dou maior valor nessas... Lu, fala pra gente como é a MPB aqui em São José do Rio Preto. É complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Aqui reina o sertanejo, entendeu? As pessoas todas têm isso na cabeça. Mas assim, a gente fica selecionando, a gente que seleciona o público, na verdade, entendeu? Você acaba encontrando o seu espaço. Tipo assim, eu não canto rock and roll, mas eu curto rock and roll, assim como eu curto reggae demais, entendeu? E prestigio, como eu curto a música clássica e prestigio. Eu realmente, você não vai me ver lá no rodeio, não. Apesar de que eu tenho um projeto ligado nessa área tropeira, de resgate cultural, mas a música em si, hoje em dia, para mim... A gente fica muito feliz, nosso espaço alternativo agradece por essa participação, por essa entrevista, essa querida cantora fantástica. E quando quiserem ouvir uma MPB tranquila, Lu Morena, tô por aí sempre. Obrigada. E a gente fica por aqui, voltando daqui a pouco com o nosso Tom. Esse cara que é fantástico, vai falar um pouco mais sobre o que é o Boteco. Vem comigo. Voltamos agora com o Tom. Ah, eu prometi pra vocês e ele tá aqui, né? Tom, obrigado, viu? Eu que agradeço, galera. Sejam bem-vindos aí. Espero que estejam tendo uma noite satisfatória. E... nessa casa não tem como não ter uma noite satisfatória. Você que não conhece telespectador, vem pra cá. Aqui é o Boteco, galera. Boteco Botequim. Desde 2010 aí, na batalha, na luta, dando entretenimento, muito rock and roll e gastronomia diferente aí pra galera. E sempre trazendo novidade, né, Tron? Sempre. Cervejas artesanais, drinks exclusivos, criados aqui pela casa mesmo. E é isso, cara. Boteco, felicidade, alegria e rock and roll. Ah, mas tem um detalhe. O Tom não é apenas o proprietário da casa, ele também é o cozinheiro. E eu já tive a oportunidade de experimentar e degustar um pouco desse paladar fantástico que ele faz aqui. Fala um pouco mais pra gente dessa comida maravilhosa, Tom. Cara, temos aí comidas planejadas para bares mesmo, né? Pratos desenvolvidos aqui também, hambúrgueres artesanais criados aqui na casa. Legal. Comidas de botequim, simples, porém mais saborosas, sem muita frescura, mais sabor. E é isso, cara. Comida boa, cerveja gelada, vibe fantástica pra você. Quem não conhece, Tom, fala pra nós, onde fica o Boteco? Botequim, Rua Pedro Amaral, número 1822, Boa Vista, São José do Rio Preto. Telefone para contato? 3234-3141. Então é o seguinte, você que não conhecia, agora conhece. Boteco Botequim. Vamos junto. Vem comigo. Trabalhador brasileiro, frentista, polícia. Apoio Osmar Hair, especialista em cabelos afros. CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a central que mais cresce. Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto do Estado de São Paulo. Rimoli Perfumes, as melhores fragrâncias internacionais.
Filial Rio Preto, gastrobar em um ambiente intimista que reúne sabores brasileiros e internacionais. Aberto de segunda a sexta-feira para almoço das 11 às 14 horas e de quarta a sábado a partir das 17 horas, com música ao vivo em um ambiente familiar. Faça-nos uma visita. Rua Paulo Setúbal, 393 Santa Cruz. Telefone 3234-1709. Sem estrelas em cima do guarda-chuva. Trabalhador brasileiro. Frentista, polícia. Estamos encerrando mais um programa Sindicalismo de Fato. Hoje, nessa matéria que foi especial, aqui na Delegacia Regional dos Técnicos da Geologia, matéria fantástica que trouxe muita informação para os técnicos e tecnólogos em radiologia de São José do Rio Preto e toda a região. Direto aqui da nossa cidade querida São José do Rio Preto, mandando um abraço para minha querida e amiga Major Helena, muito obrigado pelo trabalho que vem sendo feito pela segurança pública da nossa cidade. Vamos agradecendo. Mais uma vez, quero deixar um abraço para meu amigo Roger, lá do filial, para minha querida Marjorie, do Boteco da Combosa, e para todos vocês, telespectadores, nossos amigos que estão conosco até agora. Vamos juntos, vem comigo. Trabalhador brasileiro. Frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem gari por aí que é formado engenheiro.